aplaudir bem forte, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Por que nós estamos vivendo a geração mais doente na alma da história? Porque nós fomos convencidos pelo Espírito do Anticristo em viver focado em nós, olhando para nós mesmos, cara. Por acaso você já viu algum peixe indo para o psicólogo, deitando no divã, em crise existencial? Você já viu algum passarinho, cara, em depressão? Algum passarinho querendo se suicidar? A gente nunca viu isso. Por quê? Porque eles estão vivendo exatamente o que eles nasceram para viver. Agora, se eu colocar esse passarinho na água, é morte. E se eu pegar esse peixe e tirar da água, é morte. O problema, gente, é que nós não estamos vivendo o que a gente nasceu para viver. Glória a Deus. Boa tarde. Poxa, que honra, que prazer muito grande estar aqui. Queria agradecer demais a toda a liderança do Jim por esse convite. Agradecer ao pastor Flavinho pelo contato, obrigado. Prazer muito grande poder compartilhar com vocês da palavra de Deus, um pouco do meu coração aí, do que Deus tem feito em nós, através de nós. Meu nome é Douglas, sou lá de Bragança Paulista, interior de São Paulo. Tem alguém de São Paulo aí? Muito bom, muito bom. Glória a Deus. E eu e a Val, sou casado com a Val, tenho 2 filhos, a Luísa e o Davi, e eu e a Val a gente coordena esse movimento chamado Jesus Copy, que prega que você é uma cópia de Jesus na terra, amém? Aonde Deus plantou você, Ele plantou você para você refletir Cristo naquele lugar, e tem sido uma honra poder trabalhar, principalmente através da internet, aí espalhando a mensagem de Deus, o Evangelho, tem sido muito bom. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra sem demora. Vamos lá, quem está com fome da palavra de Deus aí? Quem veio para aprender, para ouvir Deus? Abra comigo a sua Bíblia em Gálatas. Gálatas. No verso de número 4. Capítulo 4, perdão. Gálatas 4. E nós vamos ler juntos a partir do versículo 8. Gálatas, capítulo 4, a partir do versículo 8. Que diz assim, olha: mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses, que por natureza não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Dá uma olhada no capítulo 5, verso de número 2, o que Paulo vai dizer. Ele diz assim: eu, Paulo, lhes digo que, se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. Feche seus olhos. Papai, é com muito temor e tremor, Senhor, que nós estamos aqui nessa tarde, estamos aqui nesses dias, Pai. Papai, nós somos apaixonados por Ti, somos apaixonados pelo Teu Filho, e nós queremos ouvir Tua voz aqui. Papai, nos guia em toda a verdade, envia o Teu Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade aqui nesses dias, Pai, para que nós possamos ser libertos pela verdade, Pai. Senhor, nós queremos a verdade, mesmo que a verdade contrarie algumas coisas em nós, no nosso coração, nosso estilo de vida, nós temos fome da verdade, Pai, nós temos sede da verdade, Pai. Então fala com a gente, Pai. Ministro após ministro, fala com a gente, Pai, através da Tua palavra, para que nós possamos Te representar, Senhor, para que nós possamos trabalhar para Ti
viver o ministério, Pai, da forma que o Senhor deseja. No nome de Jesus. Amém. Eu quero ministrar para vocês esse texto de Gálatas. Gálatas, quem escreveu essa carta foi Paulo, a essa igreja, né, que estava ali na região da Galácia, e quem plantou essa igreja aqui foi o apóstolo Paulo. E o que ele fazia? Ele tinha uma equipe apostólica que visitava as igrejas que eles haviam plantado e trazia um relatório para ele de como estava a situação na igreja. Diante desse relatório que chegava, ele escrevia a carta, então, para resolver os problemas que ele encontrava naquela comunidade. Quando você vai ler as cartas, qualquer uma das cartas do Novo Testamento, qual é o desafio? É você descobrir o que estava escrito no relatório. O desafio de ler uma carta a carta sempre traz soluções para questões, para problemas. Então o desafio quando você está lendo a carta é descobrir quais eram os problemas que tinha naquela igreja. E aí então a aplicação que nós temos que fazer se aqueles problemas são iguais aos problemas que a gente vive hoje, ou são problemas da mesma natureza, semelhantes ao que a gente vive hoje. Então estas respostas de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, são respostas para as nossas demandas hoje. É interessante que nessa carta, Paulo, ele tem uma estrutura um pouquinho diferente, porque na maioria das cartas, Paulo usa uma técnica que eu indico você usar na sua vida. Paulo usa uma técnica chamada do sanduíche, né? Quem já ouviu falar da técnica do sanduíche? É mais ou menos assim, você precisa dar uma bronca em alguém, você precisa chamar a atenção de alguém. O que você faz? Começa elogiando a pessoa, fala coisa boa dela, dá a bronca e termina elogiando e falando que ela é maravilhosa. Entendeu? Essa era a técnica de Paulo. Ele começava a falar, graça e paz, aqui é Paulo, o irmão, graça e paz santos e tal. Eu estou muito encorajado pelas notícias que eu recebi de vocês, e que vocês são não sei o que, blá blá blá. E aí de repente ele vinha, plá! E já mandava no meio, entendeu? Mas eu estou ouvindo que entre vocês tem gente fazendo isso, aquilo, expulsa, não come nem com ele, pelo amor de Deus, e tal. Mas vocês são maravilhosos. Então, o Tito está mandando um abraço, o Timóteo está mandando um abraço, eu quero muito ir aí. Então, era a técnica do sanduíche. Ele sempre começava com uma palavra de encorajamento e depois ele então dava a exortação. Em Gálatas, Paulo está tão indignado com essa galera que ele não usa o sanduíche, ele já começa na exortação. Ele fala graça e paz, e pá, já começa a mandar a letra. E é interessante isso, porque qual era o problema que Gálatas estava vivendo? Porque você pode pensar assim, cara, será que o problema que eles estavam vivendo era maior do que o problema, por exemplo, que Corinto estava vivendo? Pô, a galera de Corinto estava se dividindo, tinha facção dentro da igreja, tinha a galera de Paulo, a galera de Cefas, a galera de Apolo, a galera de Jesus, tinha facção dentro da igreja. Pra você ter uma noção, em Corinto estava tendo problemas sexuais no meio da igreja, tinha um cara que estava dormindo com a madrasta, com a esposa do pai dele. E ele faz tranquilinho ali, começa a carta de Corinto, elogiando os caras, e depois vai para a exortação. Agora em Gálatas, ele usa esse termo no capítulo 1, eu estou chocado. Eu estou chocado com o que está acontecendo neste lugar. O que eles estavam vivendo que era pior do que o Corinto estava vivendo, que Éfeso estava vivendo, do que as outras lugares estavam vivendo. E é exatamente o que a gente leu aqui. O que eles estavam vivendo é que falsos mestres estavam penetrando a igreja. Eles estavam entrando no meio da igreja com um ensinamento, que ele chama de um outro evangelho, mas que na verdade nem é evangelho. E o que era esse outro evangelho? Eles estavam pregando que a cruz, ela salva, a graça traz salvação, mas não ela sozinha, é a graça mais alguma obra que traz salvação. O que eles estavam dizendo é sim, Jesus é o Messias, ele morreu na cruz, ele morreu pelo perdão dos pecados, mas você precisa associar Jesus mais a circuncisão. Você precisa associar Jesus mais guardar o sábado. Você precisa associar Jesus mais fazer as festas judaicas. Você precisa associar a graça dele mais algum esforço seu para então você ser salvo.
E essa era a mensagem que eles estavam pregando, que essa igreja estava aceitando e que Paulo estava chocado com aquilo. Olha o que ele diz aqui, no verso de número 10. Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. No 5:2 ele diz: eu, Paulo, lhes digo, se vocês deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. E talvez você lendo isso, você fala: Douglas, graças a Deus a minha igreja, o meu pastor não está mandando ninguém circuncidar, eu não estou mandando ninguém fazer isso, nós não estamos lá mandando ninguém guardar sábado, não estamos fazendo nada disso, Douglas. Estamos tranquilos? Não. As nossas obras são outras, gente. As obras que nós temos apresentado são outras. Cristo é o Salvador, a cruz, ela sim salva, mas é a cruz mais alguma coisa. É a cruz mais ler Bíblia, é a cruz mais frequentar tais reuniões, é a cruz mais entender o seu propósito e estar vivendo o seu propósito. É a cruz mais alguma obra humana da nossa geração. O que Paulo está lidando aqui é com um ídolo, com um Deus falso chamado religiosidade. Esse é um tema, gente, que nós temos falado bastante entre nós. Esse é um tema que a nossa geração se gaba de ter vencido. Essa é uma temática que nós pensamos, não, isso aí nós já superamos. Por quê? Porque a gente sempre associa religiosidade com questões externas como roupa, por exemplo. A gente pensa: não, minha igreja venceu a religiosidade, a gente prega de camiseta. Não, Douglas, a gente venceu a religiosidade, a gente pintou de preto a parede. Religiosidade é azulejo azul, preto é o tempo da graça. E não tem nada a ver com uma parede, não tem nada a ver com uma roupa. Porque repara que o que era religiosidade na nossa visão? Era a visão de certos líderes, de certas pessoas da igreja, que olhava, por exemplo, para alguém com uma tatuagem e dizia: você não é de Deus. Por quê? Porque ele estava associando uma obra humana à santidade daquela pessoa. Ele estava associando que dava para ver por obras humanas se uma pessoa tinha Cristo ou não. Então ele estava dizendo, a gente estava olhando para ele e falando: cara, isso é religiosidade. Por quê? Você está dizendo que a cruz não é suficiente na vida de uma pessoa, que ela tem que ter um estereótipo específico para você considerar ela alguém de Deus. Correto? E isso sempre nos incomodou, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas agora, gente, o jogo inverteu. Eu garanto para você que se alguém subir neste púlpito de gravata e de terno, você no seu coração vai brotar alguma coisa, ele não é de Deus. É o mesmo princípio. Nós somos tão religiosos quanto eles. Por quê? Porque você está associando uma roupa e um estilo ao diagnóstico de se alguém é de Deus. Se você for numa igreja onde o azulejo é azul e Jesus Cristo é o Senhor, está escrito em dourado, na hora vem no seu coração. Você pode não verbalizar, mas vem no seu coração: ih, esses caras já perderam Deus de vista. Por quê? Por causa de religiosidade do nosso coração. Gente, você precisa entender que o automático do coração humano é a religiosidade. Nós temos a capacidade de pegar qualquer coisa e transformar em religiosidade. O que eles estavam pregando aqui nessa igreja é que o sacrifício de Jesus não é o suficiente, você tem que fazer algo para ser salvo. Eu diria para vocês que a religiosidade é um dos piores ídolos do coração humano. É mais difícil tratar alguém com religiosidade do que tratar alguém com problemas sexuais, com problema com drogas, com problema... Por quê? Porque alguém que está com problema na sexualidade, ela sabe que está errada. Alguém que está com problema com drogadição sabe que precisa mudar de vida. O problema é que o religioso acha que é espiritual.
Como é que eu convenço alguém que se apega às suas obras, olha para si mesmo e se acha melhor do que os outros por causa da sua piedade, ou da sua falsa piedade? Eu estava lendo um livro, junto com a Val, de um autor chamado James Smith. Ele escreveu um livro chamado Você é Aquilo que Você Ama. Você é Aquilo que Você Ama. Um livro muito bom, Poder Espiritual do Hábito. E ele diz nesse livro algo que confrontou muito o meu coração. Ele diz assim, olha, cada pessoa... Quando o homem pecou, o que ele estava fazendo? Quando o homem e a mulher pecam, o que eles estavam fazendo? Eles estavam tirando Deus do trono da existência deles, ok? Eles estavam dizendo para o céu, eles estavam dizendo para Deus, você não é mais o rei sobre nós. Agora quem vai reinar sobre nós somos nós mesmos. Eu decido agora o que é bom e o que é mal. Eu faço as decisões. Então o homem basicamente estava sentando no trono da sua própria existência. Então ele diz que todos os seres humanos, todos aqui dentro, têm uma ideia do que é reinar. Ok? Então você tem no seu coração uma ideia do que é reinar. Quando que você se sente reinando? Essa é a pergunta. Em qual situação você, a sua alma, o seu coração se sente reinando? Tem pessoas que se sente reinando quando sai da loja com as sacolas na mão, sabe? Uau! Meu, reinei. Ainda mais se for uma sacolinha da Apple assim, sabe? Meu, tô reinando aqui. Tem pessoas que se sentem reinando quando elas ganham numa discussão teológica, ou ganham numa discussão intelectual. Uau! Você viu? Ficou todo mundo quieto aqui, ó. Ninguém tinha resposta para o que eu falei. Ela se sente reinando. Então, quando que você se sente reinando? Tem pessoas que se sentem reinando quando come aquela comida gostosa e termina com um petit gâteau, assim, né? Você senta ali, você até desabotou aqui assim e fala, meu Deus, eu sou o rei desse lugar aqui. E como que se dá essa visão de rei no seu coração? Presta muita atenção, cara. Como que... Então, basicamente, o que é pecado? É qualquer coisa que eu faça sentando no trono que é de Deus. Então, como que se dá essa ideia de reinar? Cada um aqui nesse auditório tem uma ideia de reinar. E como que foi formada essa ideia no seu coração? O James vai dizer que foi através de liturgias que você assistiu. Você na sua vida, você ficou assistindo a sua família, você ficou assistindo as autoridades da sua vida, você ficou ali no seu contexto social, assistindo liturgias todos os dias. Então, por exemplo, qual era a temática da conversa no jantar na sua casa, no almoço da sua casa, no café da sua casa? Então, vou te dar um exemplo. Vamos dizer que a temática no almoço, no jantar, no churrasco, sempre foi dinheiro, ok? Então, seu pai estava bravo na hora do almoço. Por quê? Porque faltava dinheiro. E aí, na janta, ele aparecia feliz. Por quê? Porque tinha caído o salário. E aí ele ia falar mal de alguém, era sobre dinheiro. Aí ele ia elogiar alguém, era sobre dinheiro. Você viu que fulano trocou de carro, que coisa? Não, você viu que fulano agora está morando não sei aonde? Você viu o novo não sei o que lá que saiu? Eu tô doido para comprar não sei o que lá. E meu, que terrível, nós estamos sem dinheiro. Mulher, para, desliga essa luz, nós estamos sem dinheiro. Sai do banheiro, você está tomando banho há 15 minutos, estamos sem dinheiro. Dinheiro. Dinheiro, 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 dinheiro. Você assistiu uma liturgia de um Deus chamado dinheiro. Então, no seu coração, o que foi formado? O que é reinar? Ter dinheiro. Quem tem mais coisas melhores, está reinando. Então, presta atenção. O seu coração, ele forma um conjunto de hábitos para perseguir esse Deus. Então, uma pessoa que teve essa liturgia diante dos seus olhos, ela é mais propensa a fazer algo ilegal. Ela é mais propensa a roubar. Ela é mais propensa a ser um workaholic. Por quê? Porque a cabeça dela reinar tem a ver com dinheiro. Agora, de repente não foi esse o contexto da sua casa. De repente você cresceu numa casa extremamente sexuada.
Que o tema sexualizado, o tema da sua casa era o tempo todo isso. Seu primo chegava e falava: nossa, você não tem noção, saí no sábado, peguei 3. Você acredita em uma balada que eu beijei 5? Pô, tô pegando a menina lá, pô, é boa de cama pra caramba, e não sei o quê, eu saí com o cara, é o terceiro, tô saindo com 2 ao mesmo tempo, eles nem sabem, e não sei o quê e tal. Então, a temática da sua família o tempo todo era essa. Tem pessoas que quando se tornaram adolescente, o pai levou num prostíbulo. Então essa foi a temática da sua casa, você viu seu pai adulterando, então o tempo todo você viu essa liturgia sexualizada. Então qual é a visão dessa pessoa de reinar? É estar ativo sexualmente, é estar com várias mulheres, é ter uma vida sexual abundante, arrebatadora. Essa é a visão de reinar. Qual é o conjunto de hábitos que o coração dele vai formar? Um conjunto de hábitos que persiga isso. Então ele é viciado em pornografia, ele quer sair todos os finais de semana, ele não pode se aproximar de uma menina que ele já está se despindo ela com os olhos. Ele então tem essa ideia de reinar. E é por isso que a pessoa aceita Cristo e ela não consegue vencer isso. Por quê? Porque isso está cravado no coração dela. Ela precisa assistir uma nova liturgia para conseguir uma mudança nela. E aí, essa pessoa que teve essa liturgia sexualizada na casa dela, para onde que ela vai? Ela vai para isso que eu falei, para um vício em pornografia. Quem sabe uma homossexualidade, ou algo de sexualidade fora do casamento. Talvez não foi essa a liturgia que você viu a liturgia de alguém controlador, de um pai extremamente ciumento, que controlava toda a casa, e você viu até mesmo seu pai agindo com violência contra sua mãe, para que ela fizesse tudo o que ele queria. Qual é a mentalidade que entrou no coração dessa pessoa? Que reinar é ter controle sobre outras pessoas. Então, um conjunto de hábitos dela, até mesmo a violência, o tom de voz, a agressividade que tem dentro dela, é buscando esse lugar de reinar, porque ela entendeu que reinar é controlar quem estiver ao redor. Então ele é aquele namorado ciumento, aquela namorada ciumenta, aquela mulher mandona. Por quê? Porque ela quer reinar. E é o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: tudo isso são coisas que a gente assiste constantemente nos nossos aconselhamentos. Sim ou não? Isso é o que está presente na nossa comunidade, isso é o que está presente nos nossos jovens, isso é o que está presente: homossexualidade, problema de pornografia, glutonaria, roubo, coisa ilegal, tudo isso está presente nos nossos contextos. Agora, deixa eu te dizer uma coisa: eu não cresci em nenhum desses contextos. Qual foi o contexto que eu cresci, filho de pastor? Quem aqui nasceu na igreja? Nasceu, os pais já eram cristãos? A maioria aqui. Eu e você, talvez você também, não cresceu nesse contexto. Eu cresci num contexto que o top era quem lia mais a Bíblia. Eu cresci num contexto que o top é quem tinha feito mais jejum. Eu cresci num contexto que o top é quem vivia os dons espirituais. Então presta atenção. Eu cresci num contexto que reinar era quem aparentava mais espiritualidade. Então eu comecei a ser manso, humilde, ler a Bíblia, não porque eu amava o Senhor, mas porque eu queria ser o top no meio do meu contexto. Quem está entendendo o que eu estou falando, cara? Então entenda uma coisa: aquele cara que está no motel deitando com uma prostituta, aos olhos de Deus não é diferente de alguns que estão fazendo curso de teologia, porque ambos querem a mesma coisa, reinar, eles só cresceram em liturgias diferentes. Qual é o jeito de ser o top nesse contexto que você viveu? Tem um cara querendo tem um cara querendo tomar o topo do morro e ser o grande traficante. Tem um outro cara querendo tomar o topo do mundo gospel e ser um grande pastor. Aos olhos de Deus, eles são iguais. Por quê?
Porque é através de obras humanas que eles querem reinar. O que muda é só a liturgia que você assistiu. Gente, eu sempre fui taxado, eu sempre fui chamado por um pessoal ao meu redor de um cara manso. Cara manso, um cara tranquilo. Deixar o Douglas nervoso é muito difícil. Aí eu ouvia pessoas falando assim, até hoje eu ouço, pô, eu queria ser manso igual o Douglas. Eu queria ser calmo igual o Douglas. Eu nunca vi o Douglas bravo. Alguém já viu o Douglas bravo? Alguém já levou uma bronca do Douglas? Eu nunca. E aí eles pensaram que isso era piedade. Mas não. Da onde vem a minha mansidão? Da necessidade de manter a minha imagem intacta diante de vocês. A minha mansidão não é porque eu amo o Senhor acima de todas as coisas, ou porque eu amo o meu próximo. A minha mansidão é porque se eu explodir, eu mancho a minha imagem diante de você. É que eu amo muito a minha imagem, por isso que eu sou manso. A sua mansidão é fruto do Espírito Santo? Ou é fruto da técnica que você aprendeu para ser amado pelo maior número de pessoas possível? Você está entendendo o que eu estou falando? Que a minha mansidão pode ser pecado. Porque por causa da minha mansidão já teve dia que eu não falei a verdade para algumas pessoas. E essas pessoas podem não estar bem com Deus, porque eu não falei a verdade para ela, porque eu estava mais preocupado em ela me amar do que salvar a alma dela. Porque essa era meu ídolo. É o ídolo do cristão. O problema é que todo ídolo tem um guarda-roupa. E o ídolo da religiosidade tem um guarda-roupa com fantasias de santidade. E ele vem vestido de santidade. É por isso que é tão difícil arrancar isso do coração das pessoas. Porque se a pessoa está envolvida com pornografia, eu consigo falar, cara, você precisa sair dessa. Ela vem até me confessar que ela está desesperada, que ela quer ser liberta disso. Se o cara roubou, ele vem e confessa, cara, eu não acredito que eu fiz, eu preciso ser liberto disso. Agora, alguém já entrou no seu gabinete e falou, cara, eu preciso ser liberto dessa mansidão maldita. Preciso ser liberto desse negócio de ficar lendo a Bíblia para vomitar conhecimento na cara dos outros. Eu não aguento mais ler a Bíblia, me ajuda. Alguém já entrou falando isso para você? Só que para Deus, eles são iguais. Por quê? Porque é mais uma forma de reinar. É que você nasceu na casa de um pastor. E ele nasceu na casa de um traficante. Mas o coração dos dois são iguais. Acharam técnicas para ser o top no contexto em que vive. Agora, por quê que o coração humano rejeita a salvação pela graça? Por que o coração humano rejeita o verdadeiro evangelho? Gente, qual é o verdadeiro evangelho? O verdadeiro evangelho é Deus deveria derramar a ira dele sobre nós por causa desse coração, e ele, ao invés de derramar a ira, enviou o filho dele, o único filho dele, mandou para uma cruz e derramou toda a ira sobre o filho. E o filho troca de lugar com a gente, recebe toda a ira de Deus, e agora toda a graça de Deus cai sobre nós. Tem notícia melhor que essa? Nós fomos salvos pelo sacrifício de Jesus, e o sacrifício dele foi suficiente. Ele terminou dizendo, está consumado, acabou. Tem notícia melhor que essa? Então a minha pergunta para vocês é, por que o nosso coração, se nós deixarmos no automático, rejeita essa mensagem? Por que os crentes da Galácia já estavam indo para outro evangelho? Por quê? E eu quero apresentar 2 motivos para vocês. Primeiro, porque a salvação 100% através de Jesus Cristo tira o nosso controle, e nós temos uma necessidade de controlar. O problema é que se eu aceitar esse verdadeiro evangelho, significa que eu não tenho controle sobre essa situação da minha vida, e eu não aguento não ter controle. Gente, por que nós estamos numa crise de ansiedade, de depressão na nossa geração? Porque é uma crise de controle.
Você quer controlar, e aquilo que você não consegue controlar, você entra numa ansiedade absoluta. Por quê? Porque você quer controle de todas as coisas. Agora, da sua salvação, você não tem controle nenhum. É 100% Ele. Eu posso perguntar assim, qual foi o dia que você aceitou Jesus? Mas na moral, a pergunta é, qual foi o dia que Jesus aceitou você? Porque aquele dia que você estava naquele culto, seu coração foi movido, você levantou a mãozinha, era Ele, te atraindo com cordas de amor, sempre foi Ele. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Quando que você viu um morto levantando a mão e falando, eu quero? Você levantou a mão, você já tinha sido ressuscitado, meu irmão. Se você quis Ele, o seu coração já tinha sido trocado. Ele escolheu você, Ele veio atrás de você, a graça te alcançou, cara. Não tem controle. Por que o nosso coração rejeita? Porque nós queremos o controle que está na mão de Deus. Nós queremos dizer, não, realmente Deus é maravilhoso, mas eu sou bonzinho também, viu? Você quer ver como isso é verdade em nós? Quem aqui já usou a seguinte frase? Você olha para alguém que vem dar um testemunho, sei lá, um ex-assassino, não sei do que, um ex-travesti, não sei das quantas, você fala, meu Deus, que obra gigantesca que Deus fez na vida dele. Não tem problema falar isso. O problema é que nas entrelinhas dessa frase está assim, e que obra pequena foi na minha? Sim ou não? Meu Deus, você ficou sabendo que fulano foi salvo? Você viu a mudança na vida dele? Ali Jesus deve ter usado uns 50 litros de sangue para salvar ele. Na minha, umas 2 gotas já deu uma salvada. Por quê? Sou filho do pastor, né? Quando eu acho que a obra foi grande no do outro, é porque eu acho que a obra foi pequena na minha. Só que quem mais foi perdoado, mais ama. Quem menos foi perdoado, menos ama. É por isso que você não é tão intenso quanto aquela prostituta que se converteu. Porque você acha que você devia menos que ela. Só que a gente deve igual. Presta atenção aqui numa coisa. A Bíblia diz que as suas boas obras são trapos de imundícia diante de Deus. Ou seja, sabe o que é trapo de imundícia? É um absorvente menstruado. Deus está falando, essa sua leitura bíblica é um absorvente menstruado. Gente, você está entendendo que você está diante de um Deus santo, santo e santo. Não tem nada que você possa fazer que se aproxime da santidade dele. Gente, a mulher mais piedosa desse auditório não tem diferença nenhuma com a prostituta mais promíscua do Rio de Janeiro sem a graça de Deus. Nenhuma. Tudo trapos de imundícia as nossas obras. É somente através dele que nós podemos abordar um Deus santo, santo e santo. É só através do sangue de Jesus que é possível dizer Abba e ser ouvido. E não ser esmagado pelo nosso coração. Gente, nós temos a capacidade de pegar qualquer coisa boa e transformar em pecado. Qualquer coisa. Pensa na coisa mais nobre que existe. Vamos lá. Missões. Tem algo mais nobre que missões? Pô, missões, cara. Ir para os povos. Eu tenho vontade de ir para os povos não alcançados. Aí o cara, não, eu vou dar minha vida para ir para os povos não alcançados. De repente ele já começa. Você já viajou para missões? Não. Não, né? E se diz evangélico. Sua igreja faz missões? Então igreja não é. Sua igreja não é crente, porque crente é só quem faz missões. Eu já consegui pegar uma coisa nobre e transformar num ídolo. Evangelismo. Dons espirituais. Você fala em línguas? Aleluia. Não fala em línguas. Qualquer coisa, cara. Eu lembro que esses dias, um tempo atrás aí, eu estava orando. Eu estava lá em casa, eu falei, eu vou tirar esse período de oração aqui, eu estava orando. Aí eu gosto de ficar andando assim, não sei você, né? Eu fico andando de um lado para o outro assim, né? Tipo marchando assim. Senhor, e tal. E eu estava orando, e eu falando com a minha listinha ali, orando por aquilo. Quando deu assim uns 40 minutos, eu falei, nossa, estou orando bastante aqui, meu. Eu acho que tem gente que não está orando igual eu assim não, cara. Falei, droga, já pequei! Sem ele, meu irmão, nem oração.
problema é que nós gostamos de ter o controle. Segundo motivo porque o nosso coração rejeita o verdadeiro evangelho é que o verdadeiro evangelho nos iguala. E nós temos um pânico de ser iguais. Nós temos um anseio de ser melhor um do que o outro. E se a salvação é 100% por obras de Cristo, não tem como eu me destacar em relação a você. Por que que o meu coração rejeita? Porque a gente ama uma competição espiritual. A gente ama poder falar, não, quantos jovens tem na sua igreja? Na sua célula estão quantos lá? Ah, entendi. Multiplicou quantas vezes? Você está orando quanto tempo? Já fez 3 dias de jejum? 5? 7? 40? O problema é que se é 100% ele, não tem ninguém diferente de ninguém aqui. O problema é que se é 100% ele, nós estamos tudo na lama, porque é tudo pecador, e nós estamos tudo no céu, porque é tudo redimido pela graça dele. O evangelho, gente, tem essa capacidade de me convencer que eu sou o lixo do lixo. Só que o lixo do lixo é filho de Deus, amado, e ele escolheu morar em mim. O evangelho tem essa capacidade de me convencer que eu não sou melhor que ninguém, mas não sou pior que ninguém também. O problema é que se é 100% ele, acabou a competição entre nós. Porque se eu estou pregando, é o quê? Graça. Misericórdia de Deus sobre a minha vida. É por isso que todas as vezes que você abordar alguém para fazer um elogio, faça esse elogio. Cara, que pregação. Glória a Deus por isso. Cara, eu fui muito abençoado por um negócio que você fez lá. Graças ao Pai por isso. Parabéns porque o Espírito Santo fez algo através de você. Não é sobre nós, gente, é sobre Ele. Então a graça nos iguala. O evangelho da graça nos iguala. Não tem ninguém diferente de ninguém aqui. Somos todos dependentes 100% dessa obra salvadora de Jesus Cristo. O problema é que o nosso coração anseia por isso. Sabe, um ídolo na igreja, gente, que é pouco falado assim, mas é um ídolo na igreja. Vou te falar o nome dele, eu batizei esse ídolo. É um demônio na igreja. Sabe qual é o nome desse demônio? Oportunidade. E geralmente quando alguém está possesso desse demônio, ele termina falando assim, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Esses dias um cara chegou para mim e falou assim, Douglas, minha igreja, cara, meu Deus do céu, está muito ruim na minha igreja. Meu pastor, sabe o que meu pastor fez, não sei o que lá, não sei o que lá? Você acredita que esses dias ele pregou não sei o que lá? E você acredita que ele... E aí eu fui falar com ele não sei o que lá para mim. E eu não sei... Cara, ele ficou uns 15 minutos falando mal para mim da igreja. Eu falei, mano, deixa eu perguntar uma coisa para você. Na sua cidade não tem outra igreja? Ele falou, tem outra igreja e tal. Eu falei, cara, muda de igreja. Não tem só uma. Deus não deixou só uma exatamente por isso. Muda de igreja. Ele falou, não posso mudar. É porque lá eu tenho oportunidade. Lá às vezes eu canto de domingo. Lá às vezes eu dou uma palavrinha no congresso. Lá às vezes eu dou uma saudação. Lá às vezes eu tenho oportunidade. A oportunidade se tornou um ídolo. Por quê? Porque é a oportunidade de eu aparecer no meio da galera. É a oportunidade de eu ser um pouco superior àquele grupo. E se eu for para outra igreja, eles não vão nem me conhecer. Eu vou ter que começar tudo de novo, Douglas. Vou ser cooperador na outra igreja. Imagina eu indo para outra igreja e ser agora do voluntariado, Douglas. Lá embaixo. Eu já estou na minha carreira aqui, já sou diácono. Ano que vem pode ser que eu já vire presbítero. Daqui a pouco eu sou um evangelista, um pastor, um apóstolo, um querubim, entendeu? Daqui a pouco pode ser que, sei lá, uma denominação com o meu nome. Não sei. Como é que eu vou mudar de igreja agora? Minha igreja nem é bíblica, mas ali eu tenho oportunidade. É um ídolo entre nós, cara. Por quê? Porque é uma necessidade de destaque. Tá esse burburinho agora, porque o Instagram tirou o like. E é exatamente sobre isso, gente. Os caras sacaram isso, que a igreja deveria sacar.
Nós somos tudo igual. Nós somos todos iguais, cara. Não tem diferença nenhuma entre ninguém aqui dentro. É tudo pecador, amado por Deus. É tudo merecedor da ira de Deus. Mas que Jesus engoliu essa ira na cruz do Calvário. E nós estamos recebendo a herança de Deus. Tudo coerdeiro com Cristo Jesus. Somos todos iguais, cara. A grande questão, gente, como líderes aqui, é essa. Será que nós não somos uma fábrica de legalistas? Será que nós não estamos nos tornando uma fábrica de religiosos? Ou será que nós estamos pregando esse verdadeiro evangelho? Porque a questão é como conduzir a nossa galera em andar em santidade. Ok? Como conduzir a nossa galera em uma santidade verdadeira? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta dessa conferência, essa é a pergunta de cada seminário. Como conduzir a minha galera em santidade? E a gente já tentou de tudo. Por exemplo, a gente pensou assim, cara, os caras não estão andando em santidade, isso há anos atrás, porque eles não sabem a lei. A gente pensou, os caras não sabem a lei. O que nós precisamos fazer? Pregar a lei. Os caras têm que saber o que é certo e errado. E aí nós começamos. Cada domingo era uma chibatada falando da lei, da lei, da lei, da lei. Eu te pergunto, funcionou? Não. Os caras agora pecam consciente. Os caras estão totalmente conscientes. Eles sabem o que é certo e errado. Ah, não funcionou. Aí a gente pensou assim, não, mas não é lei o problema. Sabe qual é o lance? Os caras precisam saber sobre o inferno. Quando eles souberem sobre o inferno, vai encher de temor, eles vão passar a andar em santidade. Aí nós começamos a pregar do inferno, meu irmão. Inferno, livro do inferno, pastor que foi no inferno voltou para contar para nós. Filme do inferno, desenho do inferno, tudo do inferno. Agora esses caras vão andar em santidade. Funcionou? Não. Aí a gente pensou, mas também esse negócio de inferno é muito negativo, né? Coisa muito ruim, meu Deus. Já chega o Rio de Janeiro, 40 graus desse jeito. Vamos falar de uma coisa boa? Céu. Os caras precisam saber sobre o céu. Se eles souberem sobre o prêmio, eles vão andar em santidade. A gente começou a pregar do céu, e o menino do céu, e eu não sei o que lá do céu, e tal. E pastor que também foi no céu, voltou também para falar para a gente, rua de ouro, as portas de pérola, e tal. E contamos tudo, a morada, né, tudo que tinha no céu. Funcionou? Não. Por quê? Porque a gente, com nada disso, você resolve a raiz do problema. A raiz do problema é o coração humano focado em si mesmo. A raiz do problema é você sentado no trono. E quando você anda em santidade para ir para o céu, quem está no centro? Hã? O benefício é de quem? Eu. Porque quem quer ir para o céu? Eu. Quando você quer andar em santidade para se livrar do inferno, quem você está tentando proteger? Eu. Você continua focado em você. Se você fizer tudo certinho para ser abençoado, quem está no centro? Eu. É por isso que não tem como resolver com nada disso. Só tem um jeito de fazer a nossa galera andar em santidade. É se você pregar o verdadeiro evangelho para eles. É o único jeito. E deixa eu te explicar esse evangelho através de uma história. Um dia, o pastor Paulo Lima, um amigo meu, foi pregar lá em Bragança, na igreja do meu pai. E eu cuidava da parte de filmagem, essas coisas, e aí ele me mandou uma mensagem e falou assim, Douglas, eu vou ir pregar tal dia, tem como filmar para mim a mensagem? Eu falei, claro, pastor, pode deixar. Eu organizei lá, filmamos a pregação do pastor Paulo. Aí, o pastor Paulo é aqui do Rio de Janeiro, ele voltou embora, aí ele me ligou, falou, Douglas, eu queria fazer um DVD, né, há anos atrás, um DVD dessa pregação. Tem como você fazer uma capa para mim, que eu trabalhava com design gráfico, fazer uma capa para mim e para eu mandar fazer um DVD, para eu distribuir aqui no Rio de Janeiro? Eu falei, claro, pastor, deixa comigo. O pastor muito amigo nosso, falei, deixa comigo que eu vou fazer. Aí eu tenho aquela lista de afazeres. Quem usa a lista de afazeres assim? Né? O seu dia, assim, tudo que você tem que fazer. Aí eu anotei assim, ó, DVD do pastor Paulo Lima. Então era algo que eu precisava fazer, o DVD do pastor Paulo Lima. Só que eu comecei a fazer minha lista e estava chegando no DVD do pastor Paulo Lima. Só que aí entrava alguma coisa urgente na frente. Eu trabalhava com meu pai entrava na sala e falava, Douglas, pelo amor de Deus, preciso fazer um cartaz para uma conferência, não sei das quantas. Eu falava, tá bom, pai, tal. E o DVD do pastor Paulo Lima ia para baixo. Aí o pastor Paulo Lima me ligava e falava, e aí, Douglas?
tá pronto aí o DVD? Eu falei, não, pastor, não consegui, essa semana não deu, meu pai entrou, sabe como meu pai é, né? Entrou aqui, pediu para fazer não sei o quê, não teve como. Ele, não, mas faz semana que vem para mim, beleza. Aí na semana que vem, estava na minha listinha ali, de repente aparecia alguma coisa que envolvia a questão financeira. E o DVD do pastor Paulo Lima era trabalho voluntário, entendeu? E entrava aquele negócio financeiro ali, aí o pastor Paulo Lima mandava mensagem no meu celular. Sabe quando você visualiza só na tela aqui, ó, para não ficar azul? Meu Deus, pastor Paulo Lima. Aí ele mandava uma mensagem, e aí, manda a capa para eu ver. Tal, eu, pastor, não consegui ainda, me perdoa. Eu sei que eu estava enrolando o pastor Paulo Lima e não conseguia parar para fazer. Aí ele descobriu que eu ia vir pregar aqui no Rio de Janeiro. E eu estava com uma agenda lá no pastor Silas Filho, e eu ia lá pregar, e ele falou, Douglas, estou vendo aqui na sua agenda, você vai vir para o Rio pregar, não vai? Eu falei, vou, pastor. Ele falou assim, ó, eu comprei um apartamento na frente da praia, Douglas. Por que você não vem com a sua família ficar aqui no apartamento? Você fica na praia. E ele mora ali perto do Maracanã, e ele comprou um apartamento num outro bairro lá na frente da praia. Eu falei, pô, pastor, legal, vou falar com a Val aqui. Aí conversei com a Val, ela topou, falei, beleza. Aí eu lembro que a igreja comprou lá uns dias antes a passagem, aí eu fui. Chegou eu lá, a Val, a Luiz, o Davi, né? Chegamos no aeroporto, o pastor Paulo Lima foi me buscar. Quando eu cheguei, saí lá da sala lá, o pastor Paulo Lima estava com 2 presentes, para a Luiz e para o Davi. O pastor Paulo Lima e a pastora Cláudia. Quando as crianças viram eles, já correram, pegaram o presente, começaram a abrir o presente no meio do aeroporto, e eu só lembrando do DVD aqui. Meu Deus, o DVD... Aí os dois abriram os presentes assim e tal. Aí beleza. Aí ele pegou e levou a gente para almoçar. Aí levou a gente para almoçar, almoção, churrascaria bacana ali, comida japonesa, aquelas comidas aiada toda. Chegou no final, ele pagou a conta. Pum, eu falei, DVD, cara. Aí levou nós para conhecer o Rio de Janeiro, né? Colocou nós no carro e começou a ir em todos os lugares. Nos pontos turísticos, no bondinho, no Cristo Redentor, fomos assaltados. Então, tô brincando, fomos assaltados. Brincadeira, calma. Conhecemos tudo e tal. Ele falou, agora vamos lá para o apartamento, né? Aí eu cheguei no apartamento, gente. Entenda uma coisa, sabe quando a pessoa compra um apartamento na planta para investir? Que ele mora perto do Maracanã ali. Ele comprou na planta para investir. Ninguém morava lá. Quando eu cheguei no apartamento, eu percebi que ele tinha comprado móveis para eu ficar lá. Eu falei, pastor, não precisava fazer isso, pastor. Não, é importante aqui para vocês ficarem. Eu ia precisar mesmo, tal, não sei o quê. Eu ia ficar 4 dias lá. Quando eu vi, ele tinha assinado internet rápida e TV a cabo. Eu falei, pastor, não precisa não, como é que vocês vão ficar sem assistir televisão aqui nesses 4 dias? Verdade, né? Vamos morrer. Se não bastasse, gente, o pastor Paulo Lima ele aparecia às 9 da manhã no apartamento e fazia café da manhã para nós. Mas, meu irmão, pensa assim, tapioca, mandioca, ele trazia pão doce, pão salgado, café, chocolate, ele fazia um café de um hotel, assim, ó. Aí levou nós para a praia. E entenda, o pastor Paulo Lima é dono de uma empresa de ar-condicionado, ele cuida dos ar-condicionado da Rede Globo. E ele deixou durante a semana a empresa para ir para a praia comigo e fazer castelinho de areia para minhas crianças. Ele me levou para pregar no pastor Silas Filho, preguei, ele ficou na banca vendendo livro para mim. Terminou o tempo que eu estava aqui, ele me levou para o aeroporto. Chegou no aeroporto, eu falei, pastor, pode me deixar aqui no desembarque? Não, vou estacionar, vou entrar com você. Entrou comigo, fez check-in comigo, tomou mais um café comigo. E aí eu lembro que, ele só me largou quando eu entrei no aeroporto, aquela parte que fica um guarda na porta, que só quem tem passagem pode entrar, sabe? Mas ele ainda ficou lá fora assim, ó. Até eu sumir. Eu lembro que eu cheguei assim na sala de espera, sentei eu e a Val, olhamos um para a cara do outro e falamos, cara, a expressão que a gente usou foi o seguinte, nós estamos saindo daqui ensopados de amor. Como alguém ama tanto? Como alguém é tão hospitaleiro? Como alguém pode derramar tanto amor sobre nós? Nós saímos assim, flutuando, de tanto que a gente foi amado naqueles dias. E aí, de repente, eu fui para o escritório, eu voltei para casa, aí na segunda-feira eu fui para o escritório, eu estava lá trabalhando, chegou uma mensagem no meu celular. Eu olhei, pastor Paulo Lima. Eu lembro até hoje, gente, estava assim, ô Douglas, será que dá para fazer aquele DVD para mim?
Eu te pergunto, você acha que eu fiz? No mesmo dia. Agora presta atenção nisso aqui para a gente encerrar. Por quê? Porque naquele dia eu não queria fazer o que era urgente. Naquele dia o topo da minha lista não era fazer o que dava dinheiro. Naquele dia o topo da minha lista não era fazer o que o Douglas queria. O topo da minha lista era fazer a vontade daquele que me amou primeiro. Eu não estava fazendo porque eu ia ganhar nada, eu não estava fazendo por causa de mim. O meu coração estava agora invertido. Por quê? Porque agora o meu coração queria fazer a vontade daquele que me amou primeiro. Deixa eu te falar uma coisa. Meu Deus. Presta atenção, como inverter a lista no coração de alguém? Como colocar Deus em primeiro lugar na vida de alguém? Não é pregando o céu, não é pregando o inferno e não é pregando a lei. É pregando sobre aquele que amou eles primeiro, cara. Quando eles descobrirem aquele que amou eles enquanto eles eram inimigos da cruz, o coração deles vai inverter a lista, e eles vão passar o dia pensando, como fazer a vontade daquele que me amou primeiro, como fazer a vontade daquele que me amou primeiro, o que eu posso fazer por aquele que me amou primeiro, cara. Só tem um jeito, é contando para eles uma notícia. Vocês eram devedores, cara. E por causa dessa dívida vocês seriam condenados eternamente. Mas Deus enviou o único filho dele para pagar essa dívida no lugar de vocês. E mais do que pagar essa dívida, fazer de vocês co-herdeiro da riqueza dele. Essa é a notícia. O dia que essa notícia entrar no coração da sua galera, se prepara para uma onda de santidade no meio deles, cara. Se alguém está em pecado, presta atenção. Não vá para casa e revise a lei. Vá para casa e revise o amor de Deus por você. Quando nós começamos a pecar é porque esquecemos de quão amados somos. E estamos com fome daquilo que Deus tem para a gente comer. Você precisa relembrar diariamente. É por isso que Jesus termina a última reunião com eles dizendo assim: quando vocês pegarem esse pão, quando vocês pegarem esse cálice, lembrem-se. Lembrem-se, lembrem-se, porque no automático seu coração vai para a religiosidade, por isso todas as vezes, lembrem-se, lembrem-se, lembrem-se daquele que amou vocês primeiro, e vivam a partir dessa notícia. Santidade, gente, não é conquistar o amor de Deus, santidade é entender o quanto você é amado por Deus e viver em gratidão a esse amor. Santidade é a nossa forma de gritar para Deus: nós somos gratos por aquilo que o Senhor, você fez por nós primeiro. Fica de pé no seu lugar, eu quero orar junto com vocês. E eu quero orar com vocês pedindo uma coisa. Papai, nos dá 1000 maneiras, é a oração que eu faço constantemente. Senhor, me dá 1000 maneiras de pregar o Evangelho. Senhor, me dá 20.000 histórias para pregar o Evangelho. Senhor, me mostra 30.000 textos para eu pregar a mesma coisa, o Evangelho, porque é a única coisa capaz de transformar o coração humano. Eu quero que você se junte comigo nessa oração, pedindo para Deus a capacidade de proclamar o verdadeiro Evangelho naquela galera que você está cuidando. Feche seus olhos comigo. Pai, nós estamos diante de Ti hoje aqui, Pai, e nós fomos confrontados nesse ídolo da religiosidade, Pai. Pai, nos perdoa se em algum momento nós deixamos o nosso coração no modo automático, Pai, e voltamos, Pai, para a forma antiga de ver a vida, Pai. Nos perdoa, Pai, se muito da nossa piedade é uma falsa piedade, Senhor. Nos perdoa se muito da nossa santidade, na verdade, é uma tentativa humana de reinar, Senhor. Senhor, não nos deixe sair do Seu Evangelho, Pai. Não nos deixe ir para outro Evangelho, mas nos ajuda a permanecer durante todos os anos da nossa existência, firmados no verdadeiro Evangelho, Pai. De que todo o mérito é Teu, toda a graça é Tua, Tu és suficiente e nada precisa ser adicionado à Tua cruz, Pai. Nós dependemos completamente de Ti, Senhor. Não há nada em nós, Pai.
não há nada em nós para oferecer, Pai. Por isso, Espírito Santo, eu quero te pedir, junto com todos esses líderes, nos dá 1000 maneiras de pregar o teu evangelho, Pai. Senhor, eu quero agora te pedir uma onda de criatividade nesse lugar, Senhor, para a gente passar 60 anos da nossa vida pregando uma mensagem, o evangelho da tua graça, Pai. Senhor, nos dá uma forma de pintar para as pessoas, para que você apareça diante delas através das nossas palavras. Senhor, enquanto a gente prega, que a cruz apareça diante dos olhos delas, Pai. Senhor, nos dá uma maneira de falar e as pessoas se sentirem abraçadas por um Pai de amor, Senhor. Nos dá uma maneira, Senhor, de abrir a boca e uma tsunami de graça invadir os lugares, Pai. Para que as pessoas saiam de lá amadas por Ti, Senhor, e reinando, não porque são boas, mas porque estão assentadas contigo nas regiões celestiais, Pai. Pai, nos dá a capacidade de pregar o Evangelho, Pai. Abre os nossos olhos para enxergar o Evangelho em cada texto das Escrituras, Pai. Nos faz atalaias, Senhor. Nos faz pregadores do Evangelho, Senhor. Não nos deixe, Senhor, produzir legalistas, Senhor. Não nos deixe produzir religiosos, Pai. Mas que o nosso coração sempre tenha no topo. Mas que o nosso coração sempre tenha no topo da prioridade, Pai. Fazer a vontade daquele que nos amou primeiro, Pai. No nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Foi uma honra muito grande. Glória a Deus. Eu pedi 1 minuto só para o pastor, para eu falar dos livros que eu trouxe, mas será que o Léo está aqui? O Léo que está com os livros? Acho que não. Então depois eu falo. Eu posso falar antes do intervalo, mostrar uns livros que eu trouxe? Beleza, então. O Léo está ali. Vem aqui, Léo. Aí a gente já fala direto. Pode tomar o seu assento? Senta 1 minutinho apenas. Eu gosto sempre de falar desses livros porque foram esses livros que formaram a gente, então você pode levar para sua casa e ir muito mais fundo do que apenas esses 40 minutos que a gente teve. Eu trouxe alguns livros, eu trouxe esse livro aqui, que foi uma bomba na minha vida. Quem me deu esse livro foi o pastor Leandro Barreto, da Poema. Ele falou: Douglas, tem um livro que formou a nossa comunidade e que eu leio quase que todos os anos. É esse livro aqui, Somos Todos Sacerdotes. E não tinha esse livro físico, eu até li num e-book. Né? E aí eu falei para ele: cara, não tem no Brasil mais? Ele falou: não. Eu falei: então eu vou atrás para a gente relançar, para a gente espalhar de novo na nação. E aí a gente conseguiu os direitos autorais, a gente relançou. Então eu trouxe Somos Todos Sacerdotes, vai fazer uma exposição bíblica da Bíblia inteira, tudo que tem falando sobre sacerdócio. O que é viver o sacerdócio? Então, deixa eu te falar uma coisa: se você alinhar isso na sua vida, tudo vai ser alinhado na sua vida. Se você alinhar o seu sacerdócio, a sua vida vertical, toda a sua vida horizontal vai ser alinhada na sua vida. Se você conduzir a sua galera a uma vida do sacerdócio, acabou, meu irmão. Gente, os meus meninos que têm vida com Deus, sacerdócio, diariamente, passa tempo com Deus, eu não tenho que ficar lidando com eles, com aquele mundaréu de pecado. Leva uma pessoa a viver o sacerdócio dela e você resolveu a história dela. Então esse livro está lá. Eu trouxe Entendes o que Lês. Eu sempre trago esse livro porque foi o livro que me ajudou a aprender a interpretar as Escrituras, a interpretar cartas, narrativas. Por quê? Porque cada capítulo ele fala de como ler e interpretar um estilo literário da Bíblia. O primeiro capítulo é sobre cartas, o segundo, narrativas do Antigo Testamento, parábolas, os Evangelhos, Atos, Apocalipse, Salmo, Provérbios. Cada capítulo ele ensina você como que interpreta e aplica um estilo literário da Bíblia. Então tem lá, Entendes o que Lês. Eu trouxe o livro que eu escrevi, Jesus Copy, a revolução das cópias de Jesus. Tudo que Deus falou com a gente sobre copiar a Cristo, ser uma cópia de Jesus, eu coloquei nesse livro e tem sido uma bênção. A gente tem conseguido distribuir muitos livros aí pelo mundo cristão. Tem lá. Cara, eu trouxe O Reino de Ponta Cabeça, o melhor livro que eu já li na minha vida sobre o reino de Deus e sobre o contexto da época de Jesus. Ele fala aqui qual era o contexto econômico, político da época de Jesus, e você entendendo isso, muda as palavras para você. Por exemplo, ele chega diante do templo e ele fala: está aqui aquele que é maior que o templo, correto?
Ele diz, está aqui aquele que é maior que o templo. Só que você tem noção do tamanho do templo? Por exemplo, ele conta aqui que eram necessários 200 levitas todos os dias para fechar a porta do templo. Você imagina, 200 diáconos fechando a porta da igreja? Vamos lá, diácono! Então, esse livro é maravilhoso. A exposição que ele faz sobre o reino de Deus vai virar você de ponta cabeça. Eu trouxe também Enraizado, do Benan Libscher, um livro que vai te ensinar a crescer para baixo. Todo mundo quer crescer para cima e aparecer. O Benan Libscher escreveu um livro, Como Crescer para Baixo, naquilo que ninguém vê, naquilo que é invisível, como enraizar. Cara, isso aqui é tão necessário para a nossa geração. Por quê? Porque o tanto que Deus vai deixar você crescer para fora é proporcional ao tanto que você vai crescer para o chão. Quem está entendendo? Ele diz, Saul, qual é a diferença de Saul e Davi? Saul foi ungido rei em um dia. Davi foi ungido rei e assumiu o reinado depois de muitos anos. E o que acontece nesses muitos anos? Ele é enraizado antes de assumir o trono. Então, esse livro aqui foi uma bomba para nós. Eu uso nos discipulados, é muito bom. Eu trouxe o Ministério com Jovens, do Marcos Madaleno. Eu acredito que ele vai trazer e falar mais desse. E as Bíblias do Dizascope lá, é essa, Cordeiro é digno de receber a recompensa pelo seu sacrifício. Trouxe essa feminina aqui, Shine. Trouxe essa do leão. Esse leãozão é bonito demais. E trouxe, meu Deus do céu. É muito pesado esse material. E algumas outras lá. Se você comprando lá, você vai abençoar. Obrigado, pastor. Você vai abençoar o Dizascope. Deus abençoe vocês e até a próxima. Valeu. Obrigada. Glória a Deus. Graça e paz, gente. Amém. Uau, que prazer, que privilégio estar aqui com vocês. Que honra, muito obrigada. Ó, peguei até um som do pastor aqui, ó. Gente, eu também trouxe meu livro, mas o pastor Douglas falou tantas coisas bonitas. Não sei fazer essa propaganda, então eu vou falar assim, se você está solteiro e comprar meu livro, você casa. Você está gordo, quer emagrecer, você vai emagrecer, pronto. Vendi, viu, pastor? Gente, muito bom estar aqui com vocês. Uma honra muito grande. Principalmente de saber que eu sou a única mulher no meio desse time de homens poderosos. Uau, glória a Jesus. E antes de ministrar, você que não me conhece, eu me chamo Thalita, sou pastora na Igreja do Amor em Paulista, Pernambuco. Uau, tem ovelha minha aí, gente, eu paguei R$50 a cada um deles para fazer isso aí. Pois é. E eu gosto sempre de falar aquilo que me credibiliza, que para mim é minha casa, minha família. Então vou apresentar vocês a minha família, vai aparecer aí em algum momento, porque esse time é top. Minha casa, gente, ai, olha isso, gente, como Deus foi bom comigo. Eu sou casada há 15 anos, não parece, mas eu sou velha, tô brincando. Eu tenho 3 filhas, Sara, Laura e Helena. Olha como Jesus foi bom comigo, né? Na foto até parece que elas são bem calminhas. E também a minha segunda casa, que é a minha igreja, que é a Igreja do Amor. E estou aqui representando minha casa. Amém, gente? Vamos orar, sentados como estamos. Senhor, muito obrigada, Pai. Já ouvimos a Tua voz de maneira tão preciosa através do pastor Douglas e te pedimos, continua falando conosco. Estamos aqui porque te amamos, porque te desejamos, porque queremos conhecer mais do Senhor. E não somente isso, queremos levar o Senhor a outras pessoas. Queremos levar esse conhecimento a outras pessoas. Portanto, fala conosco, nos ensina, nos exorta, nos edifica, nos encoraja, que saiamos completamente transformados depois de mergulharmos na Tua palavra. Nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Eu vou ler o texto para a gente não perder tempo, porque eu só tenho 15 minutos e esse é um grande desafio para mim, não é? Jesus está me tirando da minha zona de conforto. Vamos lá, Josué capítulo 4, verso 1, diz assim: Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: Escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem 12 pedras no meio do Jordão. Fala comigo, meio. Do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês para o lugar onde forem passar a noite. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas.
um de cada tribo, e lhe disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Fala comigo, meio. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos perguntarem o que significam essas pedras, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. E os israelitas fizeram como Josué lhes havia ordenado, e as pedras estão lá até hoje. Esse texto fala de um momento muito difícil para o povo de Israel, o meio. Eles estavam no meio. Eles nem estavam na alegria da saída do Egito, nem estavam na alegria da entrada da terra prometida. Eles estavam no meio do caminho, ou seja, eles estavam precisando administrar o meio. E deixa eu te dizer, o meio é um lugar, é um momento, é uma situação, às vezes, muito difícil para nós. É um momento onde a gente não tem nada a fazer a não ser continuar crendo nas promessas de Deus e continuar caminhando no meio do deserto, continuar caminhando. É por isso que todos nós precisamos aprender a administrar o meio. Eu não sei que momento você está ministerialmente na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua igreja. Não sei se você está no começo, não sei se você está no meio, mas eu preciso te dizer, o meio não é uma situação muito confortável. E algo que você precisa ter em mente quando você estiver no meio é que o seu chamado, a sua igreja, o seu ministério não são seus. Tudo pertence a Deus, Ele apenas te dá para você administrar. Você é apenas o administrador. E é muito poderoso saber que existem coisas que estão nas nossas mãos, que estão sob a nossa jurisdição, estão sobre o nosso papel de administrar. Mas como nós temos administrado o meio na nossa vida? O meio dos nossos sonhos, o meio das nossas conquistas. O que nós temos feito com o meio, porque sabemos que não é nosso, sabemos que é de Deus, mas isso não exime a nossa responsabilidade de administrar. O que fazer quando estivermos no meio? Então, olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: quando você estiver no meio, não desista. Agora, olha para o outro, eu sei que ele foi sua segunda opção, mas ele também é amado por Jesus. E fala: quando você estiver no meio, não desista. Gente, eu tenho 2 telefones. Eu não sei se vocês têm. Eu tenho. Um telefone que é esse, é o meu telefone pessoal. Eu uso mais. Eu falo com a minha família e com os pastores da minha igreja. E tem um outro telefone que eu resolvo outras coisas. E às vezes, quando as minhas filhas, que eu tenho 3, precisam ver alguma coisa, querem mexer no YouTube ou qualquer coisa, eu dou a elas o outro celular. O que para mim, eu uso menos. E todas as vezes que eu dou o celular para elas, eu falo: esse celular é meu, está na sua mão apenas para você usar, apenas para você administrar. Que fique bem claro que esse telefone é meu e que se você fizer qualquer coisa que não deveria fazer com este telefone, eu mudo o teu destino. Por quê? Porque o telefone é meu. Está na mão das minhas filhas apenas para administrar. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Nós estamos vivendo dias difíceis aqui, porque muitas pessoas estão se achando proprietárias quando elas são apenas o caseiro daquilo que Deus deu. Ei, nós somos apenas mordomo. Deus colocou na nossa mão para a gente administrar. A gente faz igual um caseiro que cuida de uma casa muito chique, que quando o patrão vai embora, chama todos os amigos para tomar banho de piscina, faz churrasco e finge que a casa é dele. Muitas vezes nós estamos fingindo que o ministério é nosso, que a liderança é nossa, que as pessoas são nossas. Mas tudo é de Deus e nós precisamos saber administrar. Porque se não soubermos administrar o meio, muitas pessoas serão feridas. Muitas pessoas vão sair magoadas. O problema não está no nosso chamado. O problema é que muitas vezes nós não sabemos administrar o meio da nossa vida. E muitas pessoas são prejudicadas porque nós não estamos administrando o meio. O momento que talvez é mais difícil, é mais desconfortável, mas vai acontecer uma hora ou outra na minha vida ou na sua vida. Então, o que fazer quando você estiver no meio? Em primeiro lugar, quando você estiver no meio, administre as suas atitudes.
o que você vai fazer. Administre as suas atitudes. O texto de Josué, capítulo 3, versículo 15, diz assim: quando chegaram no Jordão e puseram os pés dentro d'água, ela parou de correr e ficou amontoada na parte de cima do rio até Adã. Na parte de baixo, o rio secou completamente até o Mar Morto. Então, o povo passou para o outro lado, perto de Jericó. Enquanto os israelitas atravessavam, pisando em terra seca, os sacerdotes que levavam a arca ficaram parados no seco, no meio, fala comigo, no meio do rio Jordão. E ficaram ali até que todo o povo acabou de passar. O que fazer quando nós estivermos no meio? Administre as suas atitudes. Eu não sei você, mas eu já me acostumei com torneira automática. Eu fico muito em aeroporto e todas as torneiras dos aeroportos são automáticas. Então a gente vai lavar a mão, põe a mão, a água desce automaticamente. E sem querer, às vezes eu coloco a mão e a água não está descendo e demora a ficha cair que eu tenho que abrir a torneira, porque aquela não é uma torneira automática. Muitas vezes na nossa vida e no nosso ministério a gente está ligado na síndrome da torneira automática. A gente está esperando que tudo aconteça sem a nossa mobilização. Foi exatamente isso que o povo de Israel estava vivendo nesse texto. Eles estavam acostumados a comer o pão do céu, a viver do maná. Deus estava entregando tudo nas mãos deles. Mas aquela era uma situação diferente quando eles estavam no meio. Eles precisavam fazer alguma coisa. O texto não diz que o Senhor foi lá e abriu as águas. O texto diz que quando eles pisaram, as águas foram abertas. Por quê? Porque quando nós estivermos no meio, nós precisamos saber o que nós vamos fazer. Quais serão as nossas atitudes? Sabe, eu imagino que foi preciso muita fé para aquele povo ficar ali no meio. Porque você imagina ficar no meio. Tudo bem, você está com o seu pé ali no seco, mas do seu lado e do outro lado também tem água. Qual era o momento que as águas começariam a fluir novamente? Né? Será que ia dar tempo da gente passar? Antes que isso acontecesse, era preciso um pouco mais de fé. Sabe, o meio é um lugar desconfortável. Nem sempre vai ser a posição mais fácil para você. No meio, talvez você vai se sentir cercado. No meio do seu ministério, pessoas com que você contava vão te trair, vão virar as costas para você. Talvez no meio, aquela pessoa que você mais investiu, mais discipulou, mais amou, ela vai desistir no meio. Ela vai jogar a toalha e vai embora. O meio não é uma situação confortável, mas o meio é o lugar que Deus colocou para você administrar. Está nas suas mãos. Qual vai ser a sua atitude no meio? O que fazer? Nós precisamos administrar o que nós vamos fazer. Porque se nós queremos viver uma vida integral, um evangelho verdadeiro, nós precisamos aprender a administrar o meio. Mas se a gente quiser, Jesus já tinha advertido, né? A gente podia ficar no meio da multidão. A gente tem esse direito de vir para a igreja no domingo, postar sobre o culto. Que lindo. Põe lá nos teus stories. Mas se você quer viver mais do que isso, você tem que sair do postar e começar a viver algo diferente. Para isso, você precisa passar pelo meio. Você vai precisar da experiência, da incerteza, da dúvida, quando você não consegue enxergar nada na sua frente, porque o meio é fundamental para o nosso crescimento. Muitas vezes nós perdemos os milagres, por quê? Porque a gente quer entender o método, a gente quer entender por que Deus colocou a gente no meio, o que vem depois do meio, não é? E nós perdemos o milagre. E nós precisamos entender, o meio é essencial para quem quer viver o chamado de Deus para a nossa vida. Sabe, o meio, muitas pessoas acham muito negativo. É um processo de Deus. O meio só é negativo quando a gente passa mais tempo do que deveria passar no meio. Porque muitas pessoas transformam algo que tinha que ser um estágio em estado na vida. Algo que era só um lugar de passagem, no acampamento, fica ali, fica eternamente no meio. Porque ele fica muito entretido com o meio, perguntando por que o meio, se achando vítima no meio, se achando coitado no meio, mas o meio é extremamente importante. Nós precisamos passar pelo meio. Nós precisamos entender, sabe, quantas vezes nós fomos usados no meio por Deus? Quantas vezes eu escuto um testemunho e alguém chega para mim, poxa, pastor, aquela sua mensagem eu ouvi, Deus falou tanto comigo, mudou minha vida. Eu falo, meu Deus do céu, mas logo aquela.
Meu Deus, quem foi o louco que colocou essa mensagem no YouTube? Por quê? Porque eu achava a pior mensagem da minha vida. Como é que a pessoa vem dizer para mim que aquela mensagem abençoou a vida dela? Você já percebeu como Deus te usou quando você estava no meio? Quando você se sentia incapaz? Sabe por quê? Porque Deus quer usar o nosso meio para destravar o começo de alguém. Você não precisa chegar no fim para você ser usado por Deus. Você pode estar no meio e mesmo assim ser usado por Deus, mas você vai escolher quais vão ser as suas atitudes quando você estiver no meio. Nós precisamos aprender a sermos vulneráveis e saber que Deus nos usa em todas as estações, mas precisamos ter integridade para passar por todas elas. Às vezes a gente lê a Bíblia e a gente vê os milagres e a gente começa a ver nos evangelhos, é tão lindo, mas é lindo porque a gente sabe o final. Para quem está no meio não é lindo. Para quem não viu a história, não é bonito. Eu sempre digo, a história só é bonita depois de escrita. Quando a gente está no meio que a gente não enxerga, não é bonito. Mas é o meio que é fundamental na nossa vida, é o meio que vai dizer: Deus, eu sei que o Senhor me ama, Deus, eu sei que o Senhor é fiel quando eu estou no meio. Eu posso não ver, eu posso não sentir que o Senhor está sendo bom comigo, eu posso não sentir fidelidade, mas mesmo assim eu continuo acreditando no teu amor e na tua fidelidade. Isso se chama sacrifício. Eu posso imaginar que esse sacrifício José passou, ele passou pelo meio, poço, prisão, até chegar no palácio. Ele precisou acreditar que Deus o amava, que Deus tinha um propósito maior, que tinha um plano arquitetado por trás. Quais serão as minhas atitudes e as suas atitudes quando nós estivermos no meio da vida, no meio dos sonhos, no meio do nosso ministério, no meio das nossas realizações? O que nós vamos escolher? Nós precisamos ensinar, eu, você, todos nós que estamos aqui, que somos influenciadores, que ensinamos, nós precisamos ensinar a essa geração que não é só o domingo que é importante, porque a gente vem no domingo, a gente é encorajado, mas nós somos parte de uma geração que não gosta da segunda-feira. No domingo a gente está ali, a gente adora, a gente é motivado, a gente vê todo mundo, mas a gente não precisa mais do sermão do domingo, a gente precisa da aplicação na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, e volta para o domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta. É isso. Nós não estamos querendo viver o meio. A gente diz: Deus, eu não me inscrevi para essa parte, eu me inscrevi para a parte dos milagres. Já é um milagre Jesus ter escolhido a mim e você, concorda? Nós precisamos aprender a passar pelo meio, administrar as nossas atitudes no meio. Sabe, como o pastor Douglas estava falando, Davi foi ungido rei. Com quantos anos, gente? Com 17, talvez muita gente aqui tenha 17. Eu estou quase nessa idade. Saí faz pouco tempo. Com 17 anos, ele foi ungido na frente dos seus irmãos, derramou óleo na cabeça. Uau! Com quantos anos Davi começou a reinar? Com 37, passaram-se 20 anos entre a unção e a nomeação, porque entre a unção e a nomeação há um tempo chamado processo. Há um tempo chamado meio. E eu dou graças a Deus que Davi, quando foi ungido, não foi para o Twitter e botou #futuro rei de Israel. Porque não ia ser rápido, não. Ainda faltavam 20 anos para se cumprir. Ei, quando você estiver no meio, administre as suas atitudes. Mas não somente isso, quando você estiver no meio, administre os seus pensamentos. Fala comigo, pensamentos. O que é que você vai lembrar quando você estiver no meio? O texto diz: então Josué disse: pegue 12 pedras e as empilhem, e no futuro, quando seus filhos perguntarem o que são essas pedras, conte a eles o que o Senhor fez. Diga a eles que nós nem sabíamos se conseguiríamos, mas Deus fez algo que só Ele poderia fazer, e nós chegamos lá, nós passamos o rio. O que você vai lembrar quando você estiver no meio? Quando as coisas no seu ministério não estiverem talvez do jeito que você queria, quando a sua conferência não estiver tão lotada como você gostaria, quando os seus sonhos não tiverem o máximo de pessoas abraçando eles com você, o que você vai fazer? O que você vai lembrar? O texto diz que a geração posterior se esqueceu.
Aquela geração se esqueceu. Eu fico imaginando, foi dada uma ordem, passa adiante. E eu acho que no começo o pai levava o filho, ó, vamos ver essas pedras aqui. Essas pedras simbolizam que o Senhor é por nós. Olha, essas pedras simbolizam que nós passamos a pés enxutos, porque Deus fez. Deus abriu as águas, e que lindo. E no outro ano, quando alguém ia contar a história, já não contava do mesmo jeito. Olha, essas pedras simbolizam que a gente passou aos pés enxutos, porque Deus abriu. Mas olha, Deus abriu, mas Ele não carregou a gente no braço, né? Fomos nós que andamos, ó. Fomos nós que atravessamos, e a história vai começando a mudar. E a gente vai mudando o roteiro da história até que ela some. E a gente não tem o que se lembrar. Quando nós estivermos no meio, nós precisamos ter muito cuidado para lembrar o que é necessário lembrar. Porque do capítulo 4 de Josué até o capítulo 2 de Juízes, a história sumiu. A próxima geração não sabia de nada. O que você vai lembrar quando você estiver no meio? O que vai trazer a sua memória? É lindo saber que Davi, tudo o que ele fez, tudo o que ele realizou, em todos os momentos, ele nunca atribuiu para si, para suas habilidades, para o que ele era bom, para o que ele era capaz. Ele sempre atribuiu ao favor e à graça de Deus. Você pode fazer o mesmo. Quando você estiver no meio, e talvez o seu meio já seja bom, talvez o seu meio já tenha atravessado o rio, talvez no seu meio já tenham muitas conquistas, e você seja tentado a lembrar que você andou no meio, que foi você que fez alguma coisa. Talvez você seja tentado a deturpar a história. O que você vai fazer? Você vai ser como Davi, que bateu no peito e disse: não fui eu que fiz. Nós precisamos lembrar a lembrança adequada quando nós estivermos no meio. Você precisa bater no peito e dizer: não fui eu que fiz esse ministério crescer. Não foi por causa da minha liderança só. Ah, mas porque os que estavam antes de mim eram horríveis e caíram no pecado. Quando eu entrei, tudo mudou. Não, não foi você. Você precisa bater no peito e dizer: não fui eu. Talvez você pode estar aqui, você pode me ouvir. Talvez eu possa contar para você minha história, meu testemunho, o que Deus fez na minha vida, na minha família, na minha igreja. E isso pode te abençoar. Isso pode te edificar. Você pode estar até me vendo, mas é Deus que você sente, porque é Ele que faz. É Deus quem faz, não somos nós. A gente pode olhar para as pessoas, a gente pode ver as pessoas, a gente pode ser tentado a achar que somos nós, mas é Deus quem faz. Quando você estiver no meio, lembre quem é por você. Lembre quem agiu de maneira sobrenatural, porque a sua amnésia no meio do caminho pode te destruir. A sua amnésia no meio do caminho pode tirar de você o propósito. Um dos maiores perigos do líder hoje é a familiaridade com os milagres, com o sucesso, com as conquistas. Porque a gente se acostuma e a gente não pode se acostumar. A gente nunca pode se acostumar. Eu sempre falo: não é normal, não é normal. É normal isso aqui? Não é normal. A gente precisa levar essa frase para a vida: não é normal. O que Deus está fazendo não é normal. Tem algo tão lindo que Deus está fazendo através da sua igreja. Com certeza, os trabalhos que você desenvolve não é normal. Não se acostuma. Não acha que isso foi uma coisa que todo mundo trabalhou e a gente conquistou. Não. A gente não pode perder esse senso. O que nós vamos lembrar? Nós vamos lembrar da boa mão de graça. E até quando a gente estiver fraquejando e estiver cansado, porque o meio cansa a gente. Cansa ou não cansa, gente? Cansa. No meio do caminho a gente quer desistir, porque não é muito fácil trabalhar com jovem, não é? A gente investe tanto no camarada o ano todo, discipula, ama. O cara tá no culto todo sábado, chega no carnaval, aparece um rabo de saia e ele sai. É verdade ou não é, gente? Ou só tem isso na minha igreja? Ai, que susto, até achei por um momento que era só lá na igreja. Quando você estiver no meio, saiba lembrar. Não esqueça as pedras. E em último lugar, quando você estiver no meio, conte a história. Fala comigo, conte a história. O que você vai dizer?
O que você vai fazer, o que você vai lembrar, o que você vai dizer, o que você vai dizer. No futuro, quando os seus filhos lhe perguntarem o que significam essas pedras, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. O que você vai dizer? As pedras ainda estavam lá. Elas haviam sido colocadas, mas ninguém contava mais a história. Nós podemos até ter as pedras, gente. A gente pode ter os monumentos da religiosidade, mas a gente pode perder o relacionamento. O que nós vamos dizer, qual vai ser o nosso testemunho quando estivermos no meio? Eu paro para pensar, será que eles pararam de falar porque eles acharam que os problemas e aquilo que eles estavam vivendo eram maiores do que os testemunhos que eles precisavam dar? Às vezes a gente está com tantos problemas, a gente abre muitas células, aí daqui a pouco fecha as células, aí a gente desespera. Aí a gente só conta os problemas e se esquece de contar os testemunhos, a gente esquece de contar a célula que deu certo. Fechou uma, mas 10 não deram certo? 10 não andaram para frente? 10 não foram restaurados? O que você vai dizer? Qual o seu testemunho? O que você vai falar? Muita gente espera o fim da história, espera entrar na terra prometida para ter o que falar. No meio, fala sobre o meio. Tem coisa no meio para você falar. Tem milagre no meio para falar. Ah, mas a gente ainda não chegou lá. Você está vivo, você acordou hoje. A bondade, a graça e a misericórdia de Deus te trouxe aqui. Você tem algo para falar. O que você vai falar no meio? Ah, mas na minha igreja não tem investimento, meu pastor não compra telão de LED, meu filho tem um microfone, se não tem, Deus te deu uma garganta e um gogó para você falar. Tem alguma coisa no meio para você contar. O problema é que você só espera chegar na terra prometida. Você quer que seu pastor libere $1 milhão para o seu ministério antes de você ir para a rua vender água mineral e conseguir R$100? Como a gente fez, comprou um terreno de 2 milhões vendendo água. Ei! No meio tem alguma coisa para você falar. E eu não estou falando que é aquele testemunho da sua vida, porque quando eu tinha 12 anos de idade. Não, é o testemunho de hoje. Tem algo hoje no meio para você contar. E eu quero encerrar com uma história. Nas minhas últimas férias, eu precisava descansar um tempo com meu marido. E meu marido conheceu um rapaz que vendia passagens aéreas. E esse rapaz ofereceu as passagens aéreas num preço muito bom, mas era a primeira classe, praticamente no preço do povão. E ele disse, meu Deus, glória a Deus, porque a gente vai viajar com 3 crianças, é tudo que a gente precisava. Eu disse, moto, tem cuidado, porque meu marido, ele é tão bonzinho, mas tão bonzinho, mas tão bonzinho, mas tão bonzinho, que ele é muito bonzinho. Deus só fez ele daquele jeito. E ele acredita em todo mundo. E eu disse, tu tem cuidado que esse camarada aí, eu acho que ele não é uma pessoa muito legal. Tá muito barato isso. Não, dá tudo certo. Quando foi no dia, como eu previa, aconteceu errado. Eu confesso que eu tive muita vontade de dizer, eu avisei. Mas eu não falei, eu disse, agora nós vamos resolver o problema, nós vamos comprar as passagens, porque as crianças estão dormindo de tênis. E a gente não vai decepcionar nossos filhos. Então, compramos as passagens, pagamos mais caro, e a gente teve que viajar com 3 meninos pequenos, no meio daquela agonia, daquele aperto, aquela coisa toda. Então, eu estava muito cansada, porque é a mãe que carrega o bebezinho de 5 meses, a noite toda. E quando eu estava voltando, eu disse, Deus, eu só queria poder levar meu bebê conforto dentro do avião. Imagina uma cadeira do meu lado e eu botar minha bebê para dormir. E não vim com ela no braço. Eu sonhei, eu desejei, mas eu não paguei por essa cadeira, porque a bebê minha só paga tarifa bebê. Então eu entrei e milagrosamente, quando eu já estava dentro do avião, o rapaz olhou para mim e disse, senhora, a senhora pode voltar? Pegue sua cadeirinha, porque minha cadeirinha é um carrinho que se transforma no bebê conforto, porque tem apenas duas cadeiras sobrando nesse voo, vou dar ela para você e botar a sua filha do lado. Eu disse... Eu já sabia que Deus ia me escolher. Eu sabia que Jesus me amava, mas agora Ele se amostrou. Aí eu disse, pois não, peguei minha cadeira. Eu disse, Arthur, tu fica com as outras duas que eu vou com a Helena para cá. E aí fui, coloquei a Helena do meu lado, ela deitou. Gente, foi aquela glória. Só que como a cadeira é apertada, a cadeira da frente com a de trás, não dava para mover o bebê conforto. E a gente sabe que para botar a menina para dormir, a gente tem que dar um balancinho, né? E eu tentava balançar e a menina estava agoniada e eu não conseguia balançar. E dentro do meu coração eu pensei, Deus, ia ser tão bom que tivesse uma turbulência agora. Só para dar um balancinho no avião e a Helena dormir melhor.
acreditem. Eu preciso dizer que depois de 3 minutos começou uma turbulência. O avião balançava, balançada, Helena dormiu. Eu fiquei em choque. Eu disse, Deus, não estou acreditando. E ao mesmo tempo eu estou acreditando. Deixa eu te dizer uma coisa. Você não precisa ir para a primeira classe para agradecer a turbulência da executiva. Você pode testemunhar o pequeno milagre hoje. Você pode contar o que Deus está fazendo no meio hoje. O que Deus está fazendo no meio da sua igreja hoje. Você talvez não tenha conquistado os sonhos que você tem para a sua cidade, para os seus jovens, mas algo Deus está fazendo. O que você vai fazer quando você estiver no meio? Administre suas atitudes, administre seus pensamentos e aquilo que você vai falar. Você me dá 2 minutos para eu passar um vídeo para você? Pronto, eu queria encerrar com esse vídeo. Esse vídeo, eu queria que você prestasse atenção nesse rapazinho da camisa número 4. Ele está numa competição, seu time, e eu imagino que deve ser muito ruim puxar essa corda para não levarem você para o outro lado. Ele está se esforçando, ele está dando o máximo que ele pode, mas ele está quase no meio. Perceba que ele já está chegando a ponto de perder, mas ele não desiste, ele continua puxando a corda. Eu não sei se você, como esse rapaz, está travando uma guerra na sua vida, na sua igreja, no seu ministério. Você está se sentindo sozinho puxando a corda. Você acha que é só você que trabalha, você se cansa de pedir ajuda, e talvez ninguém chega. Você tem que fazer a maior parte do trabalho, mas Deus te trouxe aqui para dizer, continua puxando a corda, não desista. O que você vai fazer no meio é muito importante. Não desista, continue puxando, continue se esforçando, e mesmo que seja necessário você correr, ir para frente e fazer mais esforço do que todas as pessoas, faça isso, porque é isso que Deus espera de mim e de você. Porque todo mundo em algum momento da vida está no meio, todo mundo em algum momento da vida se vê desesperado, todo mundo em algum momento da vida se vê sem motivo, sem razão, sem ninguém para ajudar, sem coisas palpáveis. Mas se nós não desistirmos, nós vamos ver que o nosso time vai vencer. Vai vencer, porque nós vamos continuar. A gente não vai desistir, a gente vai insistir por aquela vida que todo mundo dizia que não valia a pena, por aquela vida que todo mundo dizia que não ia dar certo, que não ia conseguir. Mas você vai lá, você não desiste. Ele desviou 1 vez, 2, 3, você insiste. Por quê? Porque quando nós estamos no meio, nós precisamos entender que o nosso papel é continuar tentando, é continuar puxando, é trazer todo mundo para o fim da linha, porque você vai conseguir enxergar que mesmo nas situações mais difíceis da vida, e quando você nem via perspectiva de ganhar, quando você tirava o último fôlego de força e de razão na sua busca com Deus, você vai perceber algo, você vai perceber que não desistir é o propósito de Deus de te colocar no meio. É o propósito de Deus de te ensinar, e você vai vencer. E no fim você vai entender que o meio era só o treinamento para o fim. Você quer ser treinado? Você quer chegar no fim? Você vai precisar passar pelo meio. Você pode fechar seus olhos no seu lugar, você pode orar comigo. Você pode dizer, Deus, me ajuda a passar pelo meio. Senhor, eu sei que é difícil. Não vemos um milagre adiante. Não vemos a terra prometida, não vemos nem sinal do que vai nos acontecer, mas nós não vamos desistir. Nós vamos passar pelo meio, continuar lutando, acreditando que Deus tem um propósito no meio. Pai, muito obrigada, Senhor, porque o meio nos ensina, o meio nos educa. O meio é um pause de Deus para nos treinar, para nos ensinar a, quando chegarmos no fim, chegarmos com uma integridade que precisamos chegar. Senhor, muito obrigada, porque o meio é o momento em que o Senhor nos testa, é o poço, é a prisão para nos dar o palácio, para nos ensinar que o coração do meio tem que ser o coração do fim, para nos ensinar que o processo na nossa vida precisa ser verdadeiro, para que nós tenhamos o que mostrar quando chegar no fim.
Senhor, não permita, Deus, que as luzes que colocam sobre nós sejam maiores do que a luz dentro de nós refletindo. Não permita que aquilo que as pessoas falam de nós seja maior do que Jesus dentro de nós. E que nós possamos chegar no fim e agradar o teu coração e trazer alegria para o teu coração. Não permita, Senhor, que a má administração do meio faça toda uma geração se perder, mas que nós sejamos a geração responsável de nos lembrar quem é por nós, quem faz por nós, quem faz através de nós, para que nós possamos terminar o nosso ministério e poder falarmos como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Quantos já receberam algo de Deus nessa tarde? E é só o primeiro, viu? Está acabando nosso primeiro momento ainda. Vamos passar agora para os workshops. Quero te dar uma orientação rápida. Você tem alguns espaços possíveis para estar no workshop. Alguns workshops estão na tenda, que fica aqui à direita, que é uma tenda, visivelmente. Alguns outros estão no CCH.